Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de se está. É um prazer voltar novamente aqui, fazendo uma palestra da Seixonoeira em Houston, Texas, né? Como vocês sabem, a gente faz palestras, faz podcasts, faz estudos de livro, enfim, é sempre com aquela vontade de transferir um pouco desse conhecimento que a gente conseguiu ter aqui do mestre Masaharu Taniguchi, da filosofia da Seishonoye, que é ampla de conhecimentos e que atinge a todas as pessoas, atinge a todas as situações, atinge, enfim, em tudo na vida. E hoje a gente tem um tema interessante, que é a superação. A vitória começa dentro de você. Muito obrigado. Vamos para a oração inicial. Ó Deus Pai que dás vida a todos os seres viventes, abençoe-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seixonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta essa palestra conforme a sua vontade. Deus, muito obrigado, muito obrigado. E a gente inicia hoje vendo a importância de vencer a si mesmo. Porque uma das maiores batalhas do ser humano não acontece no mundo exterior, mas dentro de si mesmo. Frequentemente, os maiores obstáculos são os próprios pensamentos limitantes, os medos, as inseguranças e os hábitos negativos. O verdadeiro êxito não consiste apenas em alcançar objetivos materiais, mas em superar as próprias fraquezas e desenvolver o melhor de si. Então, quando a pessoa consegue dominar suas tendências negativas, né, quer dizer, consegue evitá-las, né, e manifesta suas qualidades mais elevadas, ela se aproxima cada vez mais da sua missão de vida. Porque muitas vezes não tem consciência da grandeza espiritual que habita em cada ser humano. Existe um potencial extraordinário, uma força interior muito maior do que normalmente se imagina. Então, reconhecer essa realidade fortalece a confiança e permite enfrentar os desafios com mais serenidade e determinação. Então a gente aprendeu que a maior conquista da vida é a vitória sobre si mesmo. Quem aprende a se superar descobre sua verdadeira força e avança no cumprimento de sua missão. E o que é importante, né? Uma das coisas importantes é conquistar o agora com toda a sua força. Uma das maiores virtudes que podemos desenvolver é aprender a viver e agir no presente. A única oportunidade real de transformar a vida é o momento que temos nas mãos. O que é? O agora, né? O passado já cumpriu seu papel e o futuro ainda está sendo construído. É no presente que tomamos decisões, plantamos sementes, iniciamos as mudanças, desejamos que queremos colher amanhã, né? Por isso, sempre que houver um bem a ser realizado, uma atitude correta a ser tomada, uma responsabilidade a ser cumprida,
O melhor momento é agora. Porque a procrastinação é uma das maiores inimigas da realização, né? Deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois. Quando vive adiando decisões e esperando pelas condições perfeitas, acaba desperdiçando oportunidades que talvez não voltem. Muitas pessoas acreditam que agirão quando tiverem mais tempo, quando tiverem mais recursos, ou mais segurança. Quando eu tiver mais dinheiro, eu quero fazer isso. Quando eu tiver mais isso, mais aquilo. Entretanto, o momento ideal raramente chega. O sucesso pertence àqueles que começam com os recursos que possuem agora e fazem o melhor que podem no presente. Pode ser pouquinho, pode ser quase nada, mas tem que começar com o que tem agora. Lembra disso? Começar com o que tem agora, independentemente de quanto tem. Cada pequena ação realizada hoje, né, aproxima a pessoa do futuro que deseja construir. O amanhã é consequência das escolhas feitas quando? Agora. Então, amanhã é consequência das escolhas que você fez agora. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Esta passagem nos incentiva a agir com dedicação no momento presente, sem deixar para depois aquilo que pode ser feito hoje. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 1, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Quer dizer, não fique se bancando aí que amanhã vai ter, se dependendo do que você fizer hoje. Que a mensagem é clara. A vida acontece no presente. Cada instante é um presente de Deus. É uma oportunidade de crescer, de servir, de realizar. Então, quem aproveita o presente constrói um futuro melhor. Não espere pelas condições ideais, nem pelo momento perfeito. Faça hoje o bem que está no seu alcance, cumpra a sua missão com determinação e transforme cada agora em um passo em direção à realização. Afinal, o futuro começa nas decisões tomadas nesse momento, não é verdade? E como podemos superar as preocupações? Bom, um dos maiores desafios do ser humano é vencer a tendência de ficar preocupado. Não é fácil, né? Muitas vezes a mente deixa de aproveitar o presente porque permanece ocupada com situações que talvez nunca aconteçam. Grande parte do sofrimento humano não nasce dos fatos em si, mas da expectativa negativa em relação ao futuro. A preocupação excessiva consome energia, rouba a paz interior e impede que a pessoa utilize todo o seu potencial para viver e realizar. Até mesmo diante das enfermidades, sabe-se que o estado emocional exerce grande influência, né? A gente sabe muito bem disso, né? A ansiedade, o medo, a insegurança pode intensificar o sofrimento, né? Você já fica ansioso, o sofrimento aumenta, não é verdade? Enquanto a serenidade, a confiança e a esperança favorecem o equilíbrio
e a própria recuperação, né? Não é verdade? Poxa, no dia a dia, no dia a dia, isso também acontece. Quantas vezes uma mãe imagina inúmeras possibilidades quando o filho demora a chegar em casa? Ai, meu Deus, meu filho não chegou até agora, são meia-noite. Será que se acidentou? Será que aconteceu alguma coisa? E fica, e fica, e fica, e fica. Na maioria das vezes, a realidade é muito mais simples do que os cenários criados pela imaginação. Por isso, um importante exercício de crescimento espiritual é a superação das preocupações. Em vez de alimentar pensamentos de medo, é possível cultivar confiança, equilíbrio e fé na proteção divina. Não é uma maravilha? E Jesus, ele deixou esse ensinamento de forma muito, muito clara no Sermão da Montanha. Em Mateus 6:34, não andeis ansiosos pelo dia da manhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Quer dizer, você vai se preocupar amanhã com o amanhã, e não hoje com o amanhã. Em Mateus 6:27, quem de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar um só momento à duração da sua vida? Claro que ninguém pode, né? Essas palavras mostram que a preocupação por si só não resolve problemas. Então, ó, você está preocupado, preocupado, porque não resolve nada. O que transforma a realidade são a confiança e a ação correta e a fé. Então, os ensinamentos da Seishonoye também convidam cada pessoa a substituir o medo pela convicção de que a vida é sustentada por Deus, né? E que existe uma ordem divina conduzindo todas as coisas para o bem. Já existe essa ordem divina. Por que preocupar-se? Superar as preocupações não significa ignorar as responsabilidades, significa cumprir o dever com dedicação, mas sem permitir que a ansiedade domine a mente e o coração. Então, a verdadeira superação acontece quando deixamos de ser escravos da preocupação, para nos tornarmos pessoas guiadas pela confiança, né? Quem entrega o futuro a Deus vive plenamente o presente, enfrenta os desafios com serenidade e encontra forças para superar qualquer dificuldade. O que seria a superação da ingratidão? Seria ampliando os receptáculos das bênçãos divinas. Então, Deus é a fonte inesgotável de amor, de sabedoria, de abundância, né? Sabemos disso. Suas dádivas são infinitas, mas a maneira como as recebemos depende da atitude do nosso coração. Não podemos ser ingratos conosco mesmo, não tem com Deus. Podemos comparar a gratidão a um recipiente. Se alguém vai até um grande rio levando apenas um copo pequeno, voltará com pouca água. Mas se levar um grande recipiente, poderá receber muito mais. Da mesma forma, a gratidão amplia a nossa capacidade de receber e acolher as bênçãos que Deus derrama continuamente sobre nossa vida. A gente tem que. Eu aprendi na Seixas, não é isso, ver as coisas que acontecem para mim, as pequenas coisas, bênçãos, as pequenas bênçãos.
Você chega no horário certinho, é o último lá, mas deu tempo de você assinar o documento. Você, qualquer coisa pequena que você tem que ver que foi Deus que você conseguiu, porque Ele te deixou. Então você tem que agradecer aquilo. E não achar, nossa, que sorte, né? Que sorte que eu consegui assim. Não, não existe a sorte. Existem as dádivas de Deus. E precisamos agradecer. E toda vez que você recebe alguma coisa de Deus e não agradece, você já fica em dívida aí, né? Há pessoas que recebem muito, mas enxergam pouco. Porque se acostumam com as bênçãos e deixam de valorizá-las, né? Outros recebem até pequenas dádivas, mas as acolhem com tanta alegria e reconhecimento que vivem uma sensação constante de abundância, né? Olha a diferença, né? Então, por isso, o importante caminho da superação é vencer a ingratidão e desenvolver um coração verdadeiramente agradecido. A gratidão não muda apenas a forma de olhar a vida, ela transforma a própria vida. Na Bíblia, em Tessalonicenses 5:18, diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Em tudo, quando fala tudo, é tudo. Se acontece algo positivo ou negativo, dai graça. Tudo. Então, esse ensinamento não significa agradecer apenas pelos momentos fáceis, mas reconhecer que Deus permanece presente em todas as circunstâncias, conduzindo nossa caminhada para o bem. Outro ensinamento importante é compreender que Deus muitas vezes realiza a sua obra por intermédio das pessoas, né? Ele tem que fazer através das pessoas. Então, recebe um conselho, um gesto de carinho, uma oportunidade de trabalho, um auxílio inesperado, uma palavra de incentivo, pode ser instrumentos de providência divina. É isso que eu quero dizer, aquilo que as pequenas coisas que acontecem, até vem um amigo e te dá uma sugestão de uma coisa que você daí descobre que aquilo vai resolver o seu problema. Isso não é por nada, isso não é de graça, isso foi de Deus, de Deus, que trouxe ele para falar aquilo. Por isso, sempre que recebemos algo de alguém, devemos expressar nossa gratidão à pessoa que foi o instrumento de bênção. E, ao mesmo tempo, agradecer a Deus, que é o verdadeiro doador de todos os bens. A superação da ingratidão leva ao desenvolvimento da humanidade, do reconhecimento e da alegria. Quem aprende a agradecer vive mais leve, fortalece seus relacionamentos e percebe a presença de Deus em todos os momentos da vida. É isso que é legal, né? Quando você começa a agradecer qualquer coisa que acontece positivo, então você vê a presença de Deus e está ali com você naquele momento. Então, quanto for maior a gratidão, maior será a nossa capacidade de perceber as bênçãos que Deus já está derramando sobre nós.
Ao superar a ingratidão e reconhecer Deus como fonte de todo bem, descobrimos que a verdadeira abundância começa no coração agradecido. E temos que ver também a força do pensamento positivo. Muitas pessoas vivem excessivamente preocupadas com o futuro, imaginando as dificuldades que talvez nunca aconteçam. Outras permanecem presas ao passado e vivendo erros e decepções que já não podem ser modificadas, né? Veja bem. Quando a mente se habitua a focar problemas, críticas e reclamações, a vida passa a ser observada através dessa mesma lente. Por isso é fundamental desenvolver uma visão otimista da existência. Os pensamentos exercem grande influência sobre a forma como cada pessoa percebe e experimenta a realidade. Manter uma atitude positiva quando tudo está bem é relativamente simples. O verdadeiro desafio surge quando aparecem as dificuldades, os imprevistos e as aparentes derrotas. E é justamente nesses momentos que a fé e a confiança precisam ser fortalecidas. A sabedoria consiste em acreditar na chegada da manhã, mesmo quando ainda se atravessa a escuridão da noite. Presta atenção nessa frase. A sabedoria consiste em acreditar na chegada da manhã, mesmo quando ainda se atravessa a escuridão da noite. Porque a noite nunca é permanente. Da mesma forma, os períodos difíceis também são transitórios. Toda situação possui potencial para se transformar quando é enfrentada com serenidade, esperança e perseverança. A confiança não significa ignorar os problemas, mas acreditar que existe uma solução, mesmo antes dela se tornar visível. Isso é confiança. Quem cultiva pensamentos elevados mantém a esperança durante as dificuldades e aprende a confiar no bem, desenvolve a paz interior e encontra forças para seguir adiante. E outro tema interessante é superação. A luz também nasce no interior. Existem momentos em que a pessoa sente que perdeu o entusiasmo pela vida. As cores parecem desaparecer. A esperança enfraquece, até as tarefas mais simples exigem um enorme esforço. Para quem vive essa realidade, cada novo dia pode representar uma grande batalha. Nesses momentos, é importante lembrar que a superação não significa vencer tudo de uma vez. Muitas vezes, superar é dar apenas um pequeno passo, levantar-se mais uma vez, aceitar ajuda e acreditar que a situação de hoje não define toda a história de uma vida. A natureza nos ensina que nenhuma noite permanece para sempre, como já vimos, né? Então, o inverno mais rigoroso sempre dá lugar ao quê? À primavera. O inverno está frio, né? Depois ele volta, ele sai, vai embora e vem a primavera. Assim também acontece com o ser humano. Mesmo quando a luz aparece, parece estar distante, ela continua existindo, ainda que esteja escondida pelas nuvens.
O escritor Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, ensinava que quem encontra um sentido para viver descobre forças para atravessar períodos mais difíceis. Então a esperança não nasce porque tudo está resolvido. Ela nasce quando encontramos um motivo para continuar caminhando. E na Bíblia, no Salmo 35, diz: o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é profundo, né? O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa passagem não promete que as dificuldades desaparecerão imediatamente, né? Mas ela nos lembra que nenhuma escuridão é definitiva e que Deus continua presente mesmo quando não conseguimos perceber a sua ação. Em Isaías 40:31, os que esperam do Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, renovar as forças significa acreditar que é possível recomeçar, mesmo quando elas parecem ter acabado. Então, a superação também acontece quando deixamos de caminhar sozinhos. Deus frequentemente manifesta seu amor por meio de pessoas, um familiar, um amigo, um dirigente, um profissional de saúde, alguém que oferece uma palavra de acolhimento ou simplesmente permanece ao nosso lado. Aceitar esse apoio é um gesto de coragem, não de fraqueza. Os ensinamentos da Sextuê nos convidam a reconhecer que a nossa essência é luminosa. Ainda que essa luz pareça escondida em determinados momentos, ela nunca deixa de existir. Assim como o sol permanece brilhando acima das nuvens, a natureza divina do ser humano permanece intacta, aguardando o momento de voltar a se manifestar plenamente. Então, a verdadeira superação começa quando a pessoa decide não desistir de si mesma. Mesmo que o caminho pareça longo, cada pequeno passo é uma vitória. A esperança pode parecer pequena hoje, mas alimentada pela fé, pelo amor, pela gratidão e pelo apoio das pessoas, ela cresce até iluminar novamente toda a caminhada. Não é lindo isso? Bom, eu agradeço a presença de todos. Espero que vocês tenham aproveitado esses ensinamentos dessa filosofia maravilhosa chamada Seishonoye. Muito obrigado a todos. Agora vamos fazer a oração final. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todos os povos do Oriente Médio, de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade sentada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade,
cobrindo o mundo completamente e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. E encerrando com o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos pela presença. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like se gostaram do conteúdo. Muito obrigado. E se já comentários também é interessante. Comentem, para que outras pessoas também possam aprender alguma coisa. Um abraço a todos. Um abraço.